Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo aí, tá certo? Eu vou estar colocando aqui, geralmente eu nunca mostro as minhas percas, né? Mas de fato, pessoal, eu perco, né? Esse mercado é um mercado de grande risco, né? Tem outros mercados de baixo, médio e alto risco, mas eu vou falar agora, hoje, de opções binárias. Futuramente eu vou lançar alguns vídeos aí no YouTube, quem quiser assistir, sobre investimento de médio prazo, de longo prazo, de curto prazo, tá certo? De pessoas que, graças a Deus, já estão bem de vida, já estão praticamente, já ganharam seu primeiro milhão. E dão algumas dicas sobre pequenos e grandes investimentos, né? Como é que opera a opção binárias, eu vou estar colocando aqui esse vídeo para a gente analisar aqui o que foi que aconteceu, que eu levei meu stop diário, né? Eu sempre começo aqui em opções binárias com 10% de investimento, onde eu busco ou ganhar ou perder. Eu busco praticamente de 20 a 22% em cima do capital que eu invisto, tá certo? Eu opero em dólar, entendeu? E é isso, pessoal. Vou estar postando aqui, mostrando a vocês aqui do início, né? E vou estar comentando o vídeo, né? Bora lá. E eu quero dizer também para quem se interessa por esse mercado, pode estar entrando em contato comigo, que eu posso estar dando algumas dicas, tá certo? Aqui o que é que eu faço? Aqui eu abro, assim que eu abro o gráfico, eu vejo o horário que é e entro no site invest.com. Esse site, ele é um site de notícias de muitos países, né? E o que é que o site me mostra aqui? Me mostra quando tem uma notícia pesada que vai impactar o gráfico, entendeu? A ponto de não praticamente aceitar a minha análise, né? Aceitar a minha análise. Então, eu verifico esse invest.com. Vamos voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Invest.com, isso aqui. Pode ver, ó, três cabeças de tudo aqui ó, no Brasil, mas eu não opero moeda brasileira. O que é isso aqui? Ele mostra ativos, né? Moedas. Não só moedas, mas Ibovespa, índice futuro, entre outros, né? Mas como eu opero moeda, é transação cambial, né? Aí ele vai me mostrar aqui, ó, em qual país está tendo notícia. Tendo notícia, o que acontece, pessoal? Quando tem notícia, o gráfico ele fica, não fica estável, tá certo? Porque a notícia ela impacta diretamente na economia de um país. Então, eu fico fora da notícia. A minha análise, ela é análise gráfica. Ela se baseia em analisar o gráfico e procurar estar lucrando, né? Mediante o que o gráfico me mostra. Mas a grande questão é que a parte fundamentalista, que é sobre economia e macroeconomia, ela tem uma análise por trás que é a fundamentalista, onde eu não opero fundamentalista, eu opero análise gráfica, tá certo? Então vamos mais para frente. A partir disso aí, o que é que eu faço? Eu analiso de manhã, no momento que eu vou operar a hora, né? E ver se tem três estrelinhas. Quando tem três estrelinhas no ativo que eu vou operar, eu não opero. Depois o que é que eu faço aí? Eu abro a Bulex, que é a corretora que eu opero, e efetuo o depósito de US$ 20, tá certo? Minha meta de perca é US$ 20 ao dia. Aí o que é que eu faço? Eu busco com esses US$ 20, eu busco 40 a 45 ou mais um pouquinho de lucro. No caso, eu finalizo quase sempre com US$ 60, 65 para cima, né? Por quê? Porque eu posso perder 10% do meu capital investido e busco 22% de lucro, tá certo? Como vocês podem ver aí, ó, automaticamente ali o saldo aparece ali, né? O que é que eu fiz? Eu ocultei as minhas informações de depósito, entendeu? Vamos lá, o que é que eu faço aí a partir de agora? A partir de agora, eu faço uma análise gráfica, tá certo? Eu começo a analisar o gráfico, fazer minhas marcações, que é meus pontos de entrada, entendeu? Eu gosto muito de um gráfico lateral, porque eu opero mais ou menos zona de impacto e suporte e resistência, né? Mas, quando eu vejo que o gráfico está
ou puxando para cima ou para baixo, eu espero um pouquinho ele fazer um movimento que eu tô acostumado a ver, né? Aí eu começo a marcar as extremidades aí, ó, a zona de impacto, tá vendo? Ou seja, eu quero esse mercado, pessoal. É mais ou menos o mercado onde você vai fazer a feira. Só que é moeda, a transação cambial. Quando tá caro, muito caro, eu vendo. E quando tá barato, eu compro. Se eu estou comprando barato, possivelmente eu quero lucrar. Quando ele chega no valor de lucro, que para mim, dentro da minha visão, é aceitável, eu vendo. É praticamente isso que eu faço. Esse gráfico é gráfico de vela. É um gráfico que eu me habituei. Geralmente o mercado financeiro ele tem vários tipos de gráfico. A gente, ou eu particularmente, gosto mais dessa análise. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, eu traço uma LTA, linha de tendência de alta. Por quê? Porque os compradores estão com mais força que os vendedores. Então, já que os compradores estão com mais força, a tendência é que o gráfico faça o quê? Valorize, que ele suba. Entendeu? E é a partir disso aí que eu começo a fazer minhas análises. Começo a traçar o gráfico, né? Começo a analisar com paciência, com calma. Levei 2 lojas, né? Nesse dia. Fiquei logo puto. Fiquei invocado. Aí eu começo a abrir os gráficos, os ativos aí. Começo a abrir, começo a analisar, começo a fazer minhas marcações, né? E lembrando, pessoal, a gente não precisa ganhar muito todo dia, não, porque esse é um mercado de alto risco. Quanto mais risco, a probabilidade de perca é maior. Entendeu? Mas lembrando que eu vou estar postando vídeos aqui de investimento de alto risco, de médio risco e de risco baixo. Entendeu? Ou seja, a visão de. Tem a visão dos vídeos que eu vou postar aqui, não só esse de opções binárias, mas alguns vídeos que eu vou estar postando aqui, ele vai mostrar investimento a longo prazo, a médio e a curto prazo, né? Porque lembrando, a gente é muito imediatista, mas o imediatismo, ele tira dinheiro do nosso bolso muitas vezes. A visão, pessoal, que a gente tem que ter é longo prazo. Sempre, por que longo prazo? Porque o longo prazo, ele vai te dar um risco menor. Entendeu? Se você investe aí em Banco do Brasil, qual é a chance de um Banco do Brasil falir? É quase zero. Qual a chance de uma Caixa Econômica falir? É quase zero. Você pega uma empresa aí, iPhone, uma empresa da Apple, Microsoft, você pega essas empresas potências. Qual a chance dessas empresas falir? É difícil, pessoal. Elas podem cair as ações, mas se recuperam rápido. Por quê? Porque são grandes empresas, né? Elas atuam com alto porte financeiro. E são empresas que já estão no mercado faz tempo. Aí eu já marco aí, ó, os pontos principais para começar a dar entrada, sabe? Eu acertei a análise. Eu só não acertei o tempo. Por quê? Porque aí eu estou operando no tempo de 1 minuto. Aí seria uma boa entrada, ó. Eu arrisquei, queria que ele subisse mais um pouquinho até esse nível aqui, ó. Mas não subiu. Eu ia botar para descer, vender aqui nesse momento, ó. Não vendi, não entrei e deixei de estar lucrando. Quando eu vou olhar lá, quando eu volto o gráfico lá, eu começo a analisar e o gráfico começa a descer. Então, se eu entrasse naquele momento, olha, eu teria ganho. Naquele momento, se eu tivesse entrado, eu já teria colocado dinheiro no bolso, né? Já teria lucrado. Já teria 1 a 0, né? 1 a 0 para mim, né? Olha aí, tá vendo? Se eu botasse para descer, se eu vendesse, ó, eu ganharia, tá vendo? Mas porque eu queria que ele desse uma subida pouco a pouco, uma subida pouca, para que eu colocasse de verdade o gráfico para descer, né? E aí o gráfico começa a executar o que a gente espera, né? Uma venda forte. Eu abri 3 gráficos aí, vejo se tem mais, porque eu prefiro um gráfico lateral,
entendeu? Um gráfico lateral para mim mais viável. E vou analisando, né? E espero o momento certo para dar entrada, né? Lembrando, pessoal, eu não errei a análise. Eu errei o tempo de expiração da vela. Por quê? Porque o gráfico, ou ele sobe ou ele desce, tá certo? Eu acerto a análise quando há um médio período de tempo, mais ou menos 5 minutos ou 15, ele executa a ação que eu quero. Só que como é 1 minuto, ele tem muito ruído. É uma vela de 1 minuto. Então, a partir desse momento, ó, eu vou analisar aí, ó. Eu queria que ele descesse mais um pouco para dar uma entrada. Mas o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? Aí está dentro do meu operacional. Só que eu precisaria que ele encostasse na linha branca embaixo. Só que ele foi muito rápido. Mesmo ele não encostando, eu já saberia que ela é uma possível entrada, tá certo? Mas eu não faço o quê? Eu não entro. Porque ele não tocou na linha. Porque não é uma linha, é uma região. Mas eu já tinha. Eu poderia ter entrado aí, nesse exato momento aqui, ó. E aqui, com certeza, lá, na outra parte lá, com certeza aqui daria gain, né? Veja o que acontece quando eu volto lá. O gráfico ele explode, ó. E ali o gráfico não ia voltar mais. Quer dizer, a análise está certa, mas como é um minuto, eu tenho que ser preciso na operação. E eu não entraria, e duas oportunidades que eu tive, né, de ganhar, eu deixei de entrar, né. Aí a mesma coisa, ó, a entrada deveria ser na linha ali, mas ali, lembrando, ele já está numa região de ranger, né, uma região de negociação. Eu poderia ter feito uma entrada ali também que daria gain, mas eu hesitei. A grande questão desse gráfico aqui é o segredo, é gestão e paciência. Aí eu entendo que terá um pullback aí, ó, nessa LTA, porque se ele não teve força de descer, possivelmente ele vai fazer o quê? Subir. E foi o que eu fiz. Porque essa vela verde aí, ela engolfou a vela anterior, mostrando o quê? Uma força de alta, uma força compradora. Só que ele estava continuando o movimento. Aí foi contra a tendência, eu corri o risco. Eu corri esse risco. Visando o que ele possivelmente poderia fazer. Continuar descendo, né? Mas eu fui contra a tendência. E arrisquei. Geralmente, de 10 operações dessa daí que eu faço, e sempre faço, dentro do meu padrão, eu ganho mais ou menos aí umas 8, 7. E poucas eu perco. Só que o meu grande erro seria ter entrado nessa vela aí. Era para entrar depois dessa vela. Que era o mais sensato e mais correto. Aí era para entrar agora. Aí eu já levo o primeiro stop, né? Já tento analisar outro gráfico, outro momento. Pronto. Para dar outra entrada. Aí a entrada é perfeita. Zona de impacto, na probabilidade, sequência de vela, região forte de impacto. E aí eu perco por pouco, né? Botei para a próxima vela. O que é que eu espero que a vela faça? Ela retrai um pouco acima dessa linha aí, para vir uma nova, para confirmar essa zona de impacto para mim. Só que o gráfico começa a reverter depois da terceira vela. Quer dizer, eu acertei a análise e errei o tempo, o momento que eu entrei. Eu coloquei em 5 segundos aí para a gente analisar. Você pode ver que eu perco por muito pouco. A outra vela aqui nessa ela explodiu em 1 minuto. Mas é assim mesmo, pessoal. O jogo é esse. Ou perder ou ganhar. Entendeu? Mas a grande questão é que a ficha, ela sempre vai fechar, né?
Pode ver a sequência aí, ó, poucos lojas. E aí ela não aceita a minha análise. Depois que acontece sair, o gráfico, ele aceita a minha análise. Que verdadeiramente ali era uma zona de impacto e o gráfico começa a reverter. E eu fiquei seguro por causa disso. Eu só errei a vela. Só errei a vela, o tempo da vela. Mas a análise estava perfeita. Isso vai acontecer, pessoal. O intuito aqui é perder pouco e ganhar muito. Ó, por pouco, ó. Tá vendo? Por pouco eu perdi. Se eu entrasse mais embaixo, talvez teria ganho. Fosse um pouco mais paciente, né? E aí eu encerro minhas operações de hoje. Do momento que eu operei. Isso aí foi dia 10/4. Ontem eu não operei, eu operei hoje. Hoje eu bati meta, vou mostrar o resultado para vocês. Mas eu vou estar colocando esse vídeo aqui no YouTube, jogando o link para vocês aí. Eu peço que vocês curtam, compartilhem. Como eu falei, eu vou estar postando os resultados aqui, eu ganhando ou perdendo, mas eu vou botar mais as percas, né? Porque os ganhos eu boto no Instagram. Como eu falei, só recapitulando o que eu falei no início, eu vou estar, pessoal, aqui colocando um vídeo de investimento. Pessoas que já investem faz tempo, já são milionárias, que dão algumas dicas, alguns macetes sobre gestão, sobre investimento em ações, fundo imobiliário, CDB, criptomoeda, tudo nesse segmento. Ou até também marketing digital, pessoas que investem em marketing digital e pessoas que investem em negócios físicos, não só pela internet. Tudo nesse segmento aqui, eu vou estar jogando lá no meu YouTube, tá certo? Na minha conta do YouTube lá. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, entendeu? Se eu sentir que o vídeo ele está sendo visto, está sendo curtido, está sendo compartilhado, eu começo a soltar pelo menos 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana vídeo desse segmento, para quem quer pelo menos fazer uma renda extra, um dinheiro do pão, né? Aquele dinheirinho para você dar aquela saída, comer sua pizza, entendeu? Se você começar a investir desde agora, desde já, eu garanto a você que no futuro você terá seus sonhos alcançados, uma vida próspera. Eu garanto a você que se você mudar a sua mentalidade, porque tudo é mentalidade, você vai mudar a sua realidade a partir de quê? Mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade exige o que da gente? Autoconhecimento. Tá certo, pessoal? Quero agradecer a todos que puderam assistir esse vídeo aí e até mais.